Eu trouxe hoje uma palavra que eu já tinha ministrado uma vez aqui, numa vigília. Tinha poucas pessoas, eu ministrei essa palavra, e como a gente está em campanha de missões mundiais, eu entendi que ela é bem relevante para esse momento da igreja, porque é uma mensagem que fala justamente sobre missões, que fala justamente sobre a missão da igreja e sobre como a igreja deve se portar diante da difícil tarefa de pregar o evangelho. E para iniciar, eu gostaria de trazer uma reflexão. Se você tivesse que capinar uma fazenda, quem veio do meio rural aqui? Tem alguém? Bastante gente, né? Eu fui criado na cidade, mas eu vivi em cidade do interior durante muitos anos da minha vida, né? Acho que devo ter vivido, muitos anos assim, né? Uns 10 anos da minha vida eu vivi em cidade de interior. 10? Não, uns 13 anos, eu acho, 14. Eu vivi em cidade de interior, já adulto, e eu vi como funciona, principalmente em cidade rural, né? 2 cidades onde eu morei eram cidades rurais, que dependiam da agricultura para o sustento da cidade. Tudo na cidade girava em torno dos quartéis e da agricultura. Agora imagina se você tem uma fazenda enorme, uma fazenda mesmo, para capinar. O dono te contratou e ele só tinha lá enxadas. Não tem nenhum equipamento, não tem máquinas de agricultura, nada disso, só enxada. Você gostaria que tivesse poucas pessoas ou muitas pessoas para te ajudar a capinar? Imagino que muitas, né? Porque senão você não vai dar conta, você não daria conta. E é sobre isso que Jesus está falando em Mateus capítulo 9, versos 35 ao 38. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 9, verso 35 ao 38. O texto também vai estar aqui na versão que eu vou ler. Se você quiser, você pode acompanhar também pela tela, mas se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, fique à vontade. Se você quiser só ouvir também, fique à vontade. Todos encontraram? Vocês podem ficar um pouco de pé para a gente ler o texto? Mateus capítulo 9, versos 35 ao 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pode sentar. Jesus está ensinando, se depara com a multidão e ele ensina ali que existe uma seara, existe uma fazenda, existe um lugar de plantação muito grande, mas com pouca gente para segurar a enxada. Nesse texto de Jesus, a primeira coisa que eu percebo é que Jesus, na sua missão, ele não discrimina nem pessoas nem lugares. O texto diz, primeiro, que Jesus percorria todas as cidades, lá no verso 35, e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus, no seu ministério, ele percorre toda a Judéia. Ele vai percorrer toda aquela terra ali, e ele não faz discriminação, ele anda em lugares que são um pouco mais desenvolvidos, em lugares que são menos desenvolvidos, ele vai a lugares onde o comércio é maior, ele vai a regiões muito rurais, ele fala com pessoas que têm instrução, fala com pessoas que não têm instrução, ele não discrimina ninguém. Ele vai trabalhando ali, principalmente no seu ministério da Galileia, e ele tem uma característica diferente de João Batista, porque João Batista era a voz que clama do deserto. João Batista era um profeta que ele estava no deserto, e as pessoas que queriam ouvir algo, elas iam até ele para receber a mensagem. É claro que ele ficava num lugar inóspito, né?
É claro que também a pessoa, para ouvir o ensinamento de João Batista, ela precisava se deslocar e ir para um lugar que não era agradável, ela ia para o deserto. Jesus não. Jesus, diferente do último profeta, ele vai até as pessoas. Ele vai até qualquer pessoa que possa ouvir a sua mensagem, que possa receber a sua mensagem. Ele não discrimina classes sociais. Todos precisam ser ensinados e curados. E aí a gente entende nesse texto que esse ministério de Jesus consistia em ensinar, pregar e curar. Ele ia a toda parte, ele falava com todas as pessoas, e enquanto ele ia, ele estava ensinando, pregando e curando. E eu quero destacar duas palavras aqui, principalmente. O pregar de Jesus e o curar. Quando aqui se fala de pregar, Jesus está sendo anunciado aqui como um proclamador. A palavra pregar aqui... eu apertei também no lugar errado. A palavra aqui, pregar, ela tem o significado de proclamar. É semelhante a um arauto. Quem sabe o que é um arauto? Ninguém sabe, gente. Alguém sabe. Arauto era um mensageiro enviado por um rei e que ele, quando chegava num lugar, a gente vê em filmes principalmente, tocava-se uma trombeta para que todos se reunissem naquele lugar e ele passava a mensagem do rei. Essa palavra pregar aqui, ela tem esse sentido de arauto, de alguém que se coloca no público para anunciar uma mensagem importante. Essa era uma das missões de Jesus e é também missão nossa da igreja, proclamar. Ensinar e proclamar. É interessante, a gente precisa observar isso, porque senão a gente vai pensar que é pregar de qualquer jeito. Não, é um anúncio grave, é um anúncio importante. O Evangelho, ele é a boa nova de Deus, ele é a boa notícia de Deus para a humanidade, mas essa boa notícia, ela tem duas consequências possíveis. Aos que se rendem à mensagem do rei, há salvação, mas aos que não se rendem à mensagem do rei, há perdição. É por isso que é importante nós entendermos a mensagem do arauto, do proclamador, porque ele está anunciando algo que implica consequência para quem ouve. E isso é importante também para a gente entender que esse evangelho, para que ele seja aceito e para que haja realmente a eficácia dele no coração da pessoa, quem ouve a mensagem precisa se render a esse rei. O arauto, ele ia à frente para anunciar que um rei estava chegando e aquele povo ali precisava se render ao novo rei ou sofrer as consequências. O evangelho é isso, o evangelho é anunciar às pessoas que há o reino de Deus, que há libertação para o povo e há uma escolha a ser tomada. E a escolha para que gere salvação nas vidas das pessoas é a escolha da rendição total a esse rei. É você entregar as espadas. É você reconhecer a sua impotência diante de um Deus que é todo poderoso e soberano. É você se reconhecer como um ser humano, falho e pecador diante desse Deus perfeito. E que você precisa se render e se dobrar diante dele, para alcançar a misericórdia dele. Essa é a proclamação do Evangelho. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está agindo como um arauto, como alguém que está proclamando o reino que é chegado. E uma outra diferenciação que esse texto nos traz é porque ele fala de duas coisas, que Jesus ia pregando e ao mesmo tempo ele ia curando doentes e enfermos. Na nossa língua, doença e enfermidade são sinônimos, né? São palavras são palavras diferentes, que têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado, e são sinônimos. Mas aqui no texto, quando ele faz essa diferença, que para o nosso idioma a gente acha realmente essa sinomínia, né? A gente vê isso como sinônimo, aqui ele usa duas palavras diferentes.
Para doença, a palavra aqui é realmente doença. É a palavra nosos, que significa doença mesmo. Então Jesus ia curando pessoas que estavam doentes. Pessoas que estavam com problemas de saúde. Mas quando ele fala de enfermidade, a palavra aqui é malaquia, que significa fraqueza. E quando a gente entende fraqueza, significa que Jesus estava não só curando as doenças físicas, mas também doenças da alma. Doenças do corpo e das emoções. Então Jesus ia a toda parte ensinando, proclamando a mensagem do reino, curando as pessoas que estavam doentes e curando também as pessoas que estavam feridas de alma. O Espírito de Deus está aqui, não tem a música, operando em nossos corações, e aí ele diz, os feridos de alma serão curados. Os enfermos e doentes serão sarados. O reino chegou. E se o reino de Deus chegou, a cura chegou. E se a cura chegou, chegou a cura física, mas também chegou a cura da emoção. Chegou a cura do sentimento. Chegou a cura da mágoa. Chegou a cura do se sentir deixado de lado. Chegou a cura do sentimento de inferioridade. Chegou a cura da ausência de Deus na vida daquela pessoa. Essa proclamação me lembra muito uma frase de quando Paris foi libertada da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A França esteve ocupada, principalmente Paris, esteve ocupada pelos nazistas por 4 anos. E quando chegou a libertação deles, quando o exército francês retomou aquela terra, o general de Gaulle, ele disse o seguinte, Paris ultrajada, Paris destroçada, Paris martirizada, mas Paris libertada. A proclamação do Evangelho é essa, olha, o ser humano está doente por causa dos seus pecados, o ser humano está preso em aflições, está no lamaçal por causa dos seus pecados, está destroçado por causa desse mundo cruel que maltrata as pessoas, por causa do inimigo das nossas almas, que nos acusa dia e noite. Mas agora chega a libertação. O anúncio do Evangelho, ele é semelhante, ele é justamente essa proclamação de libertação. A pregação do Evangelho consiste em anunciar libertação a quem está destroçado, doentes e fracos pelo inimigo. E assim como no tempo de Jesus, ainda hoje há pessoas doentes, fracas e que precisam ser tratadas. Cabe a nós percorrermos como arautos, que não discriminam, mas ensinam, pregam as boas novas que libertam e cura. Você é a igreja do Senhor, não é só para você ir para o céu, não. Eu sempre digo isso, se nós fôssemos salvos para irmos para o céu, no momento em que você se rendesse a Jesus e dissesse assim, Jesus é meu Senhor, você seria arrebatado, ou arrebatada. Ou talvez você cairia morta no chão na mesma hora, porque você não teria mais utilidade nessa terra, mas você aceita Jesus, como é dito popularmente, né? Você reconhece Jesus como seu Senhor, você entra para o reino de Deus, mas você continua vivo e há um propósito. Você continua vivendo nessa terra para pregar libertação a quem está cativo. Você continua nessa terra para levar cura aos que estão doentes. Você continua nessa terra para levar cura aos feridos de alma. Isso é tão importante para a igreja hoje, porque quantas vezes nós, crentes, adoecemos as outras pessoas. Quantas pessoas estão doentes hoje por causa de nós, crentes. Por causa da forma como nós lidamos com os outros, por causa da forma como nós olhamos para os outros, por causa da forma como nós julgamos os outros, por causa da forma como nós acolhemos ou deixamos de acolher as outras pessoas. Quantas pessoas que se chegam a igrejas hoje, graças a Deus, a gente fala às vezes brincando, isso nunca acontece aqui, né? Mas eu dou graças a Deus todo dia porque nós somos uma igreja acolhedora. Eu nunca vi ninguém ser colocado da porta para fora dessa igreja. Até mesmo pessoas que eram problemáticas para a gente.
A nossa igreja sempre recebeu e acolheu, graças a Deus por isso. Precisamos continuar assim. Mas quantas pessoas dizem que não põem mais o pé em igreja nenhuma por causa da maneira como elas foram tratadas quando entraram num templo? Em vez de levar cura, quantas vezes nós levamos doenças para as pessoas? Traumas, decepções. Você é instrumento de Deus para a cura e libertação das pessoas. E para isso você não pode discriminar ninguém, igreja. Um outro detalhe desse texto é que quando Jesus olha para aquela multidão, ele se compadece. Lá no verso 36 está escrito assim: ao ver as multidões, Jesus se compadece delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ele está indo por toda parte, proclamando, ensinando, curando, e de repente ele olha para as pessoas e vê pessoas sem pastor. E ele se compadece. Não tem como a igreja fazer a sua missão de fazer discípulos de todas as nações sem se compadecer. Sem olhar para o outro e ver a carência do outro, a necessidade que o outro tem. Quando ele diz aqui que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor, é porque aquelas pessoas elas estavam debaixo de um jugo que o Império Romano colocava sobre elas. Ele está falando de um povo que era dominado pelos romanos, mas ele também está falando de um povo que estava sendo dominado pelos religiosos, estava sendo oprimido, quando não era oprimido politicamente pelos romanos, quando não era oprimido militarmente pelos romanos, era oprimido na sua própria religião, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. É por isso que tinha religiosos ali que ficavam ali em volta do povo, mas não pastoreavam o povo. Jesus se compadece porque ele vê aquelas pessoas perdidas. E ele usa a ilustração da ovelha sem pastor. A ovelha é um animal muito dependente. Ela precisa estar no meio do rebanho. E ela precisa também de um pastor para cuidar dela. Porque se ela não tiver um pastor, os insetos consomem ela, fica doida. E Jesus, quando olha para aquela multidão, ele vê que o que faltava para aquela multidão eram líderes que se importassem com as necessidades dela. Quando eu olho para a igreja evangélica do Brasil hoje, eu também percebo a carência de líderes que se importam com o ser humano. Quando eu olho para o evangelicalismo no Brasil hoje, eu vejo tanta coisa. Líderes que enriquecem, líderes que falam que as pessoas querem ouvir, líderes às vezes que oprimem. Mas hoje, ainda hoje, há pessoas dentro do meio evangélico, inclusive, andando sem pastor. E também há pessoas fora das igrejas que andam como ovelhas sem pastor. Nós precisamos olhar para as pessoas em situação de rua e nos compadecermos delas. E olharmos para essas pessoas que o problema não é porque elas bebem, não é porque elas usaram drogas, não é porque elas têm problemas de saúde mental. O problema delas é porque elas estão sem um pastor. E quando eu falo de precisar de um pastor, eu não estou dizendo de mim, do pastor Eliezer, do pastor Carlos, dos pastores aqui presentes. Eu estou falando da igreja do Senhor. Você, igreja, você foi chamada para pastorear essas ovelhas. Ah, pastor, mas eu não fui ordenado, eu não tenho chamado. Ah, não citei a pastora Joyce, que está aqui também.
Eu não fui ordenado, eu não fui chamado para ser pastor. Realmente, talvez você não tenha mesmo sido chamado ou chamada para ser um pastor. Pastora Priscila, desculpa, pastora Priscila, eu não citei também que está aqui. Se algum pastor que está aqui eu não citei, é porque eu estou olhando no geral, me perdoem, tá? Já peço perdão aqui. Mas essas pessoas precisam de alguém que cuide. E quando eu falo de pastor, eu estou falando dessa pessoa que vai cuidar de quem precisa. Pelo contexto, parece mais apropriado entender que as multidões estavam rejeitadas, sendo jogadas fora. Não tinham pastor porque não havia quem as quisesse liderar. Os sacerdotes, os outros religiosos, Herodes, os romanos, ninguém se importava com eles. Todos queriam somente levar vantagem sobre eles. É por isso que Jesus se compadece. Me lembra o texto lá de Ezequiel, capítulo 34, no verso 5, que diz assim: assim elas se espalham por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Zacarias, capítulo 10, no verso 2, diz: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias, por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. Quantas pessoas nós conhecemos que têm andado como ovelhas sem pastor, e como nós nos sentimos diante disso? Jesus olha, se compadece, e nós, como igreja do Senhor, o quanto nós temos nos compadecido dessas pessoas, o quanto eu e você temos nos compadecido da pessoa em situação de rua, da pessoa que está em vulnerabilidade, da pessoa que tem que sair de casa porque o tráfico, a milícia expulsaram de onde elas moravam, da mulher que é agredida por seu marido, da pessoa que está doente, não consegue o atendimento que necessita, porque as portas se fecham, ela tem que entrar numa fila muito grande para conseguir o que ela precisa, das pessoas que estão sendo enganadas, até às vezes pela própria religiosidade delas. Como nós olhamos, igreja, para essas pessoas? Eu percebo que, às vezes, nós temos dificuldade de olhar e nos compadecermos das pessoas até que pensam diferente de nós. Jesus não se importou com o partido político daquelas pessoas. Jesus não se importou com a ideologia delas. Jesus não se importou com em qual religião elas estavam. Ele olhou para elas e se compadeceu porque elas estavam perdidas. Quantas pessoas perdidas estão à nossa volta? Quantos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de faculdade, perdidos, como ovelhas sem pastor. E quantas vezes nós, em vez de nos compadecermos, nós julgamos. Em vez de nós nos importarmos, nós condenamos. Porque nos achamos melhores por causa da nossa religião. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 16, está escrito assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Jesus olhou e se compadeceu. Se eu e você temos a mente de Cristo, nós também precisamos nos compadecer. E, caminhando já para o fim, o terceiro ponto que eu vejo aqui é que esse compadecimento faz com que Jesus desafie os seus discípulos, chamando a uma oração, mas uma oração específica. Ele vai dizer lá no verso 37 e 38, então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa parte é muito importante no texto. Porque quando a gente fala, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores, a gente acha que Deus vai pedir educadamente. Que Deus vai falar assim: por favor,
dá para você cuidar das minhas ovelhas que estão perdidas? Você pode fazer isso para mim, por favor, por obséquio? Não. A palavra aqui, peça ao Senhor que mande. A primeira palavra pedir significa aqui suplicar. Não é só pedir, é realmente você suplicar, é você implorar ao Senhor que mande mais gente para a seara. E esse mandar não é pedir, esse mandar é expulsar para. Sabe, é tirar de um lugar a força e colocar no outro. É isso que nós, igreja do Senhor, nós precisamos suplicar. Que Deus tire pessoas de sua zona de conforto. Que Deus tire pessoas do comodismo, do que está bom, do que está agradável. Foi assim que Deus fez com a igreja lá em Atos. Começaram a crescer. Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, depois mais 5.000, não foi isso? Um monte de crente lá em Jerusalém, cantando, tocando bateria, tocando, fazendo tudo. Todo mundo felizão. O que Deus faz? Manda perseguição. Está tudo muito bom aqui, vocês precisam se espalhar. O evangelho precisa chegar a todos os cantos. E a perseguição faz com que a igreja se espalhe por toda a terra. Se eu e você estamos hoje adorando o Senhor, se eu e você hoje temos certeza da nossa salvação, é porque a igreja foi perseguida para isso. É porque Deus tirou aqueles primeiros discípulos de sua zona de conforto, tirou dos seus lugares, tirou da sua terra, para serem perseguidos em outros lugares. Quanto sangue foi derramado de homens e mulheres, quantas pessoas foram torturadas durante a história, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, sentados nesse ar-condicionado, com todo o conforto, ouvindo uma palavra. E às vezes a gente ainda quer uma palavra que seja mais confortável ainda, né? Que não nos incomode. Peça, implore ao Deus do campo, ao Deus da seara, ao Deus que é dono de todas as terras. A esse Deus é a quem interessa a salvação da humanidade, que foi para isso que ele mandou o seu único filho. Clame a esse Deus para que tire a sua igreja do conforto e jogue, expulse as pessoas do conforto para essa seara. O problema é que quando nós pedimos isso, muitas vezes Deus também nos tira do conforto. Quando nós oramos, Senhor, manda mais gente para trabalhar, manda mais gente para pregar o evangelho, manda mais gente para pastorear, manda mais gente para ensinar. Muitas vezes Deus fala, tá bom, então você vai. Mas nós só vamos quando nós olharmos para as pessoas com compaixão, entendendo a verdadeira necessidade delas. Isso nos deixa um desafio essa noite. Falamos de missões mundiais, nós colocamos um vídeo que matou um pouco da nossa saudade do pastor Nélio, cantamos, colocamos alvo, ensinamos as pessoas a ofertarem para missões, fazemos atividades para arrecadar, mas isso tudo só vai ter sentido se nós primeiro nos compadecermos, se nós entendermos primeiro a necessidade e a urgência da missão de fazer discípulos de todas as nações. Se nós olharmos para as pessoas, vendo a verdadeira necessidade delas. O maior problema do ser humano em todos os tempos é a falta de salvação. É a falta da presença de Deus na vida dela. Você, igreja, você que é filho e filha de Deus, você tem um chamado. Você tem uma obra que é pesada, dura. E o Senhor nos ensina a mim e a você, adiante dessa obra, pedir a Deus que envie mais gente. E quando eu penso nisso, eu penso que tantas vezes a gente ainda impede quem quer ir. Às vezes a gente ainda atrapalha quem quer ir.
Às vezes a gente cria obstáculo. Não, você tem que fazer um seminário de 4 anos, você tem que ter 10 anos de igreja, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quantas vezes nós fazemos isso? A ordem é muito clara. Peça ao Senhor da Seara que nos tire da zona de conforto. E quando você ouve isso, eu quero te desafiar a dizer o mesmo que o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, no verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Diante das necessidades das pessoas, diante dos obstáculos, diante de um Campo Grande não é o bairro do Rio, diante de uma seara imensa, com muito trabalho para fazer e pouca gente, Deus está esperando você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor. Ou mesmo sem estar pronto, eu quero ir porque eu quero obedecer. Que o Senhor da Seara incomode os nossos corações durante esse tempo de campanha de missões mundiais, para que nós oremos, mas também enviemos missionários, e também para que nós iremos também, para que nós vamos também, que nós iremos, né? Que nós façamos a missão. Eu quero te desafiar essa noite a dizer: eis-me aqui, Senhor. Seja em outro país, seja com recurso que o Senhor me deu e eu quero repartir, seja sustentando o missionário, seja indo também. Amém? Deus abençoe a sua igreja.